Olá, caríssimo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos hoje continuar aqui com a parte 3 do Sistema de Gestão de Qualidade, né? Nossa aula 23ª, nós vamos dar continuidade falando da ISO 9001. Hoje nós vamos começar falando sobre a questão da introdução, a questão introdutória, envolvendo a questão da ISO. Aqui tem um índice, né? Que a gente falou do prefácio, que seria na aula passada que ele estava envolvido, e quais são as etapas da norma. Hoje nós vamos falar sobre a generalidade, os princípios de gestão, abordagem de processo, as generalidades dentro da abordagem de processo, o ciclo PDCA, que nós já falamos, mentalidade de risco, certo? E finalizando, a gente vai falar sobre relacionamento com outras normas de sistema de gestão, termos e definições, certo? Dentro de introdução, a gente tem o primeiro tópico que chama generalidades. Esse tópico, ele vai dizer o mínimo que deve ter no sistema de gestão integrada. Então, o mínimo que tem que se ter no sistema de gestão integrada, o que é? A uniformidade, o alinhamento, a documentação, a estrutura da norma e o uso das terminologias da norma específicas. Requisitos complementares, como que vai funcionar o ciclo PDCA, abordagem de processo, o pensamento baseado em risco e a melhoria. Aí tem os benefícios, né, que vai ser promovido diante dessa questão das generalidades, seria, né? Facilidades e oportunidades para aumentar a satisfação do cliente, isso dentro do sistema de gestão de qualidade. Abordar riscos e oportunidades associados ao contexto e objetivos, né, para ter uma ideia qual que é o contexto, qual que é o objetivo que a empresa se encontra, por que se torna importante essa questão da qualidade. O item 0.2 diz assim, princípio de gestão de qualidade, são esses 7 princípios. Foco no cliente, liderança, engajamento de pessoas, abordagem de processo, melhoria, tomada de decisão baseada em evidência, diante daquilo que você vê, e gestão de relacionamento. Depois a gente vai ter abordagem de processo. Como que funciona a abordagem de processo? É um sistema coerente, no qual, né, as atividades vão ser gerenciadas por um processo de entrada, processamento e saída, daqui a pouco a gente vai falar, usando o ciclo PDCA e baseado principalmente em risco. Então, abordagem de processo, a gente tem que lembrar o quê? O ciclo PDCA, quando fala ciclo, é toda a execução do ciclo, o pensamento baseado em risco. Para que tem que ser feita essa abordagem de processo dentro do sistema de gestão de qualidade? Para evitar o quê? Resultados indesejados. Porque qual que é a proposta do sistema de gestão de qualidade? Atender o quê? Os requisitos do cliente e a satisfação do cliente. Dentro dessa abordagem de processo tem um tópico específico voltado para generalidades, que garante o quê? Entendimento e consistência no atendimento dos requisitos, o desempenho eficaz do processo, todo o desempenho, melhoria do processo baseado na avaliação de dados e informação. Então, dentro da própria abordagem de processo, tem toda uma sistemática, tem todos os requisitos a ser seguidos. Nessa imagem, a gente pode ver de maneira bem simples a representação esquemática de um processo individual, né? Você tem, por exemplo, as entradas, né, ou os controles, os monitoramentos e as medições. E aqui eu coloquei uma imagem, um exemplo de um processo, só para a gente exemplificar com essas nomenclaturas preenchidas. Seria mais ou menos assim. Representação esquemática dos elementos de um único processo. Fontes de entrada, de onde que veio a fonte, né? Procedentes, melhor, antecedentes nos processos, né? Da onde que veio a fonte, onde que é interno, externo, quais são as partes interessadas. Você tem a entrada, pode ser matéria-prima, energia, informação, como exemplo, ou recurso. Você tem a atividade, né? A atividade. Você vai ter a saída, o produto ou serviço. E, finalizando, você tem o quê? Os recebedores de saída, ou seja, os clientes. Pode ser interno ou externo. Qual o interesse dele? Como que foi?
Isso é um exemplo de formação de todo o processo, desde as fontes de entrada até as recebedoras, certo? Só para a gente ter uma noção de como funciona essa questão dos processos. O ciclo PDCA a gente já falou sobre ele, né? Quando a gente estava tendo aula presencial ainda, que é 4 etapas, dividido primeiro no planejamento, estabelecer os objetivos, né? Do sistema, quais são os componentes do processo, os resultados, os requisitos, né? As políticas de organização. Então, primeiro é o plano. Depois você tem o do, né? Que é para implementar o que foi planejado, né? Ou, no caso, para implementar o que foi desejado, seria execução. Depois você tem o cheque, né, que é monitoramento, a medição dos processos, como medir esse processo, quais são os resultados que está tendo, quais são os objetivos, está atingindo ou não, precisa rever, como está sendo feito. E depois você tem o act, quer dizer, ações para melhorar o processo avaliativo, como que checar, avaliar, o último seria avaliar, né? Planejar, executar, checar e avaliar. Então, esse seria o ciclo PDCA. Depois desse ciclo, volta todo o processo para ver onde é que a empresa precisa ser melhorada, o que precisa ser avançado nessa questão. Dentro do próprio PDCA, aqui tem uma introdução envolvendo a abordagem de processo e a representação da estrutura no ciclo PDCA, envolvendo todas as etapas do sistema de gestão. Depois a gente vai falar mais sobre isso na frente. Hoje eu vou falar simplesmente só até o tópico 3. Depois a gente vai entrar no 4, no 5, no 6, que vai envolver todo esse processo aqui do ciclo PDCA. Mentalidade de risco. Toda empresa que se preza sobreviver no mercado, ela tem que ter uma ideia, uma noção da mentalidade de risco. Inclusive, a própria segurança do trabalho trabalha muito bem essa questão. Por exemplo, quando se fala de mentalidade de risco, quer dizer o quê? Risco está ligado ao quê? Efeito da incerteza do resultado esperado. Então, o risco sempre esteve presente na ISO 9001. Nem todos os processos do sistema de gestão de qualidade da ISO 9001 têm o mesmo nível de risco em termos de organização, né, para cumprir seus objetivos, mas dependendo o ramo de atividade que executa, cada etapa do processo, ele tem um risco mais elevado ou um risco menor. Isso depende da etapa que se encontra o processo, né, dentro do sistema de gestão de qualidade. Então, o que seria mentalidade de risco? Mentalidade de risco significa o quê? Considerar um risco qualitativamente, envolvendo a questão da qualidade, e dependendo do contexto da organização, a quantidade, quantitativamente, para se definir qual o rigor e qual é o grau de formalidade necessário para planejar e controlar o sistema de gestão de qualidade. Então, envolve as duas etapas. Primeiro, a questão qualitativa, e dependendo do contexto da organização, quantitativa também, certo? Isso tudo para seguir todas as formalidades, né, todos os processos dentro do sistema de gestão de qualidade. Então é preciso você monitorar, controlar e entender essa questão da mentalidade de risco. No item 0.4 vai falar do relacionamento com outras normas do sistema de gestão, ou seja, a ISO 9001, ou seja, a família 9001. A gente, como falou na aula passada, ela foi padronizada, ela sofreu alterações ao longo dos anos para se tornar uma norma standard, quer dizer o quê? Uma norma padrão, uma norma compatível com as outras normas. Nesse próximo slide aqui, mudanças da ISO 2000, mudança da ISO 9001 de 2008 para 2015, observa a estrutura da diferença. Na 2008, você tinha 8 itens. Com a nova estruturação, do que foi a última, foi 2015, ela voltou para 7 itens. Observa que o item 4 e 5 da 2008 foi resumido em abordagem de processo. Por isso que a gente está falando sobre essa questão da importância da abordagem de processo. Aqui depois vai entrar um anexo A, que vai falar da nova estrutura, que é importante dentro dessa nova estrutura esclarecer como que funciona o conhecimento organizacional, o controle dos processos e produtos e serviços promovidos dentro da instituição. O anexo B vai falar
quais são as normas que também que está relacionada à questão, por exemplo, de gestão de qualidade, que está as diretrizes, né? No caso nosso é a execução, que é a 9001, mas tem as diretrizes, tem as outras normas que estão envolvidas, que pode dar um suporte, pode fazer parte também do processo do sistema de gestão. Aqui tem alguns comentários, né, que vai falar que a ISO 9001 não possui, melhor, não inclui requisitos específicos do sistema de gestão, só trabalha, por exemplo, com o sistema de gestão da qualidade mesmo, né? Outro sistema de gestão é outra norma, por exemplo, ambiental 14001, saúde ocupacional OSHA 18001 e assim dentre outros, né? No entanto, que a gente pode relacionar que todas as normas dentro do sistema de gestão integrada, ela vai usar a mesma abordagem do processo, que é a metodologia do ciclo PDCA. Planejar, executar, checar e agir. E o pensamento baseado em risco que a gente falou hoje aqui. Então, todas as normas vão trabalhar essa metodologia do ciclo PDCA e o pensamento baseado em risco, certo? Por isso que essas normas precisam de uma integração. Aí fala do escopo, né? Que seria as definições básicas, né? Os requisitos genéricos apresentados, né? Da norma, da ISO 9001. Aqui fala o sistema de gestão da qualidade e as referências normativas. Não há referência normativa, né? E essa cláusula foi incluída justamente para manter a numeração no sistema de gestão. E aqui, finalizando praticamente a nossa aula de hoje, vai falar dos termos e definições. Por exemplo, o que é uma organização? O termo organização significa o quê? Você tem que colocar a definição. O que é um requisito? O que é eficácia? O que é uma política? Isso seria, então, que termos e definições tem que constar na norma para quem for pegar a norma, manusear ela, saber o que significa cada termo e por que aquele termo tem aquela definição. Isso, vamos dizer assim, seria como se fosse um vocabulário, ou seria um dicionário dentro da própria norma, especificando o que consta na questão da norma. Tudo bem? Hoje só tem 2 exercícios. Você vai responder para mim o que significa a mentalidade de risco, a mentalidade de risco de acordo que nós estudamos hoje, dentro do contexto da norma ISO 9001, no qual vai abranger também outras normas. E eu quero que você escolha 4 termos, 4 palavras e coloque as definições delas que você já sabe, certo? Ok? Por hoje é só.